Oi, como você está? Me diga uma coisa. Você costuma duvidar do que vê na TV ou lê nas notícias? E você costuma falar o que pensa? O que você não entende na vida que você gostaria de entender? Perguntas complexas. Mas para responder essas e muitas outras perguntas aqui hoje, eu convidei o Mauro. E você e eu vamos conhecer um pouco de como ele pensa, sente e age na sua vida. Oi, Mauro. Olá, tudo bom, Lara? Bom, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite. É uma experiência diferente essa nossa aqui, né? Eu que agradeço o convite, uma surpresa para mim, e com certeza, para mim, pelo menos, é uma coisa totalmente inusitada, bastante diferente mesmo do normal. Espero que seja interessante, no mínimo interessante para todo mundo, né? Para mim, tenho certeza que vai ser, para você e para quem vai nos assistir depois. Eu acredito que sim, acho que conversar sempre é interessante, sempre é bom. Então, comece me dizendo, Mauro, quem é o Mauro na sua concepção? Bom, Lara, começou com uma pergunta um pouco difícil, sendo que normalmente eu acho que nós temos uma visão, nós temos muito mais facilidade para julgar bem os outros do que nós mesmos. Então, em vez de eu falar isso, eu prefiro que tu descubra através de outras perguntas. Ao longo aí da nossa conversa, eu acho que vai ficar mais claro. Cada um pode julgar quem é o Mauro, pode entender melhor. E você gosta de conversar temas complexos, Mauro, como esses assuntos que geralmente as pessoas consideram um certo tabu? Política, religião, sexo, dinheiro, comportamento humano. Gosto, lá. Gosto realmente muito desses temas, né? Acho que são muito envolvidos assim com a nossa vida e com aquela experiência que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, eu gosto. Eu não tenho, eu costumo dizer para os amigos assim, o meu pensamento é um livro aberto. Eu gosto de falar sobre realmente qualquer assunto e principalmente esses mais complexos e polêmicos, como tu disse, como tu citou. O que o ser humano te desperta? Bom, né? É, o ser humano, acho que é uma das, além de curiosidade em entender, não só os outros, quanto a mim mesmo, eu acho que é algo interessantíssimo, né? Desde a questão evolutiva que nos trouxe até aqui, por que estamos aqui, como nós pensamos, como nós nos comportamos. Então, o ser humano é um ponto de interesse, acho que para todo mundo, né? Tem pessoas que podem não gostar do ser humano, tem pessoas que vivem a sua vida em função dessa parte coletiva, que adoram isso. Eu acho que eu estou aí no meio termo. Eu gosto muito, gosto de conviver com outras pessoas e gosto também de estudar aquela parte, falando em ciência agora, o que que nos leva a agirmos como a gente age? O que está por detrás de toda essa riqueza nas interações sociais, naquilo que a gente pensa, nas coisas incríveis que a gente, enquanto ser humano, já conseguiu fazer até hoje aqui no nosso planeta. Então, é isso, me desperta vontade de conviver mais e de aprender mais. Legal. Esse canal vai, ele também dá essa oportunidade, né, da gente é um meio de estudo até depois da gente vendo como é cada um ou como está cada um, porque a gente se transforma, né? Eu também Sim, acho interessante o ser humano. Mauro, o que que você pensa sobre a desigualdade social?
Isso é uma questão bastante interessante. Sabe que ao longo de quase de boa parte da minha vida, isso foi uma questão que sempre passou muito desapercebida. Acho que a gente se cria com toda uma mídia, com todo um calabouço que nos cerca. Para mim, eu só alguns anos, 10, 15 anos atrás, quando eu comecei a, a me interessar por temas, me aprofundar em temas mais genéricos, tipo geografia, história e até um pouco de política global, talvez. Eu comecei, hoje, se tu me perguntasse qual é a questão principal sobre o ser humano, sobre o planeta, o problema principal é exatamente isso que eu responderia: a desigualdade. Eu acho que a gente está. Isso sempre existiu, lógico, existe muito ao longo do globo, e, só que hoje a gente pode quantificar isso, a gente tem índices, e a gente pode conhecer isso muito claramente, a gente pode pesquisar rapidamente, querendo. E eu acho que isso está por trás de todos, assim, todas as questões, os problemas que nós ainda temos sérios no planeta hoje. Eu diria que a desigualdade é um item que tem que ser trabalhado. Claro que tem muitos outros itens importantes, como ecologia, como planeta em si, mas eu acho que tudo isso pode ser e vai ser resolvido com mais facilidade do que a desigualdade. A desigualdade está bastante intrínseca, né? A não ser com exceções de pouquíssimos países assim no nosso planeta que estão num nível superior, assim, num patamar lá em cima, mas realmente eu acho que esse é o ponto que todos nós deveríamos ter uma consciência e trabalhar a nossa maneira, dentro do que é possível, dentro de um pensamento maior, trabalhar isso. Como se fosse um problema de base, né? Que gera É, vários outros problemas, né? sim, com certeza, eu acho que esse é o cerne de tudo. E claro que é aquela questão, aí se entra em questões muito específicas que a gente poderia falar dias aqui sobre, né? Porque aí quando tu pensa e analisa cada indivíduo, a gente sempre analisa o mundo a partir do nosso ponto de vista. Então, uma pessoa que está tem que tomar cuidado aí como falar isso, né? Mas todo mundo, eu acho que tem uma vida com mais do que necessita e nós assim, uma classe média, uma classe alta, os ricos então que dominam, que tem que tem a maior riqueza do mundo está na mão de muito poucas pessoas. Essas pessoas jamais vão achar que tem alguma coisa a ver com isso, porque do ponto de vista de cada um, a gente merece o que tem, né? E quer mais. Então, é muito complicada essa questão, é muito complicada mesmo a questão da desigualdade e o que realmente vai ser feito, né? Porque para que tenham pessoas bilionárias, trilionárias, é preciso, hoje, vai acabar sendo impactando que alguns vão ter muito pouco, quase nada, porque senão nós teríamos que ter, todo mundo teria bastante, muito mais do que precisa, mas ninguém poderia chegar num nível tão alto, digamos assim. Isso é numa equação simplificando tudo, lógico, né? Simplificando ao extremo. Então, é complicado, é uma questão bastante complicada, porque eu acho, às vezes eu digo que o ser humano é que nem um cachorro. O cachorro pode estar ultra alimentado e pode estar no meio de todos os outros amigos cachorros, mas quando ele pega um osso, aquele ossão bem grande, pode ter outro cachorro louco de fome que ele não larga aquele osso por nada no mundo, né? Ele briga, ele mata se for preciso, mas depois que o cachorro pega um ossão, ele não solta por nada no mundo. E acabou a amizade, acabou tudo ali. Então, acho que o ser humano é muito parecido com isso, né? Ninguém quer largar o osso que conseguiu e que conquistou e que está na boca, né? E, por nada. Então, são questões bastante delicadas, né? Que vão desde uma questão política, né?
que é necessário para resolver isso, até a questão individual, né, no nosso dia a dia, ou na vida de cada um, o quanto que nós estamos dispostos a ver as coisas de uma maneira um pouco diferente. Do meu ponto de vista, isso é. Acho que o grande problema não é nem as pessoas terem mais igualmente. Eu acho que é mais ter a diferença manter a diferença de classe com relação a serviço, a servir. Do meu ponto de vista, isso, né? Eu posso estar equivocada, mas assim, se fosse para todo mundo ter uma vida abundante, isso não seria o problema para esses poucos que você, né, comentou que tem aí muito dinheiro. A questão é quem vai servir, né? Quem vai estar disposto a servir se todo mundo tem o bastante. Mas enfim, é só meu ponto de vista. Não, claro, claro. Eu acho que se eu entendi bem, tu está dizendo que precisa algumas pessoas. É interessante, digamos assim, para a sociedade como um todo, ter pessoas numa condição inferior para que elas possam fazer o que os outros não querem, digamos assim. Tem um interesse em torno disso também, não é só a questão da Sim. distribuição em si, é verdade. Você já falou de alguns assuntos que você gosta de estudar o comportamento humano, você gosta de pesquisa. Quais são os seus assuntos prediletos, assim, assuntos pelos quais você se interessa? É, digamos que ao longo da vida a gente vai mudando nossos interesses, né? Mas hoje eu gosto bastante de ciência em geral, assim, biologia, evolução, uma coisa que eu gosto muito, porque a evolução é um campo riquíssimo, é amplo, assim, a gente nunca, por mais que eu leia artigos ou simplesmente leia coisas a respeito, claro que não é da minha área, isso tudo que eu estou falando é interesse pessoal, digamos, por o meu consumo só, né? Mas eu gosto muito de biologia, de evolução hoje em dia. Eu gosto de história, que era uma coisa que eu odiava no colégio. Assim. História e geografia, para mim, era o pior terror do mundo, não deveria existir. E hoje eu acho uma coisa interessantíssima, assim, porque acho que boa parte da minha vida eu fui muito ignorante a respeito de tudo o que apesar de eu ter estudei engenharia, eu sempre fui muito ignorante a respeito do planeta, do mundo como um todo. Então, história global, né, me interessa, tudo que diz respeito, sempre que posso eu leio alguma coisa. E neurociência é uma coisa que não tem nada a ver comigo, mas eu estudado de um tempo para cá e eu gosto muito de tudo que envolve neurociência, porque eu acho que tudo, esse instrumento incrível que a gente tem, que é o cérebro, é a fonte, é a chave da questão de tudo que nos cerca, né? Então, me interessa também, é um assunto bastante interessante. Acho que quando você vai para a ciência, aí vem junto, né? Vem junto o interesse pela história, pela geografia e porque vai cair no comportamento humano, né? E, Isso, então, uma coisa vai puxando a outra. E você vai ficando é, com conhecimento bem amplo, né? Porque você já estudou engenharia e aí, quando você vai para o comportamento humano, abre-se um leque, assim, de... é muito rico, é uma área muito rica. A engenharia pode ser muito específica e profunda, mas não te dá uma... Eu acho que o comportamento humano é uma coisa absurdamente ampla, né? E isso a gente começa a entender melhor por que as coisas são como são. Isso que, para mim, durante boa parte assim da infância, tudo mais, as coisas são assim porque eu cheguei aqui e já estava tudo desse jeito. Agora, quando começa a estudar geopolítica, história e comportamento humano, tu começa a entender, puxa, mas olha por que nós estamos assim, por que ali é diferente, por que olha como que aconteceu tudo que nos trouxe até aqui. Então, isso eu acho que é instigante, é muito interessante.
Vai vendo que não tem acaso, né, Mauro? Exato, Não é por exatamente. Não é acaso. por acaso, não é como a gente imagina, como nós, né, a gente imagina que tá tudo, é aqui, sempre foi. Não, não é. Tudo tem um caminho e hoje a gente consegue trilhar boa parte desse caminho para trás, as informações estão aí. Só tem que tomar cuidado com que tipo de informação você busca, né? Tem muita desinformação também. Então, é importante ir um pouquinho mais a fundo e checar bem quais as fontes, né, que a gente usa. Sim. Falando nisso, você costuma duvidar do que você vê na TV ou lê nas notícias? Claro, na TV eu não posso te falar porque fazem 15 anos que eu não tenho TV em casa, eu não olho TV aberta. Eu eliminei isso há uns 15 anos atrás, ou mais, acho que já faz mais. Então, quer dizer, eu tenho um aparelho de TV, assim, que tem um aqui, mas eu não boto antena, então eu uso só hoje em dia, né, para acessar a internet ou para ver um filme, mas então, quanto à TV, eu não posso dizer, mas com certeza, eu acho que toda a mídia, eu acho que houve até uma inversão nos últimos tempos, porque a TV sempre pegou um recorte, né, sempre foi tendencioso, isso existe, né, em toda parte do mundo, e quando tu pega, por exemplo, assuntos científicos, hoje eu vejo assim, que incrível como eles pegam um recorte de uma pesquisa que é real para embasar aquilo e distorcem de uma maneira absurda, muitas vezes falando quase que o contrário do que realmente a pesquisa, falando aquilo que vai instigar as pessoas a inquietar as pessoas. Então, eles fazem uma fantasia em cima de notícias reais. Mas agora, com o fenômeno, né, das redes sociais e WhatsApp, parece que chegou a um ponto tão grave que houve uma inversão. Agora, na pandemia, a gente viu que talvez os meios, a televisão aberta, fosse uma fonte mais segura do que as pessoas estavam vendo no WhatsApp, nas redes sociais, assim, uma quantidade de fake news realmente absurda, e que é difícil para as pessoas que não têm uma formação, que não estudaram, além de um certo nível, é muito difícil discernir isso, porque é preciso uma capacidade de análise que se desenvolve estudando, né? Todo estudo, quanto mais uma pessoa estuda ao longo da vida, o que ela está fazendo não é absorvendo só aquelas informações, aquilo ali talvez seja o menos importante, ela está aprendendo a analisar onde buscar coisas e como analisar essas coisas, esses dados. Então, isso é bastante complicado hoje em dia. É uma coisa que já tem várias ações sendo tomadas, eu vejo assim, na própria mídia, sites de verificações e tal, porque está se tornando uma coisa e pode se tornar muito mais grave ainda no futuro. As pessoas não têm condições, capacidade de análise e os dados que chegam às vezes são opostos, são falácias, são totalmente distorcidos, né? É complicado. Então, resumindo a pergunta, não, eu não confio, principalmente o que eu vejo na mídia, muito mais do que eu vejo em grupo de WhatsApp, rede social eu não tenho usado também, mas eu vejo outras pessoas mostrando coisas absurdas, com pessoas muitas vezes bem instruídas, mas aí já é questão de tendência, a gente gosta de acreditar naquilo que a gente quer que seja verdade, e as redes sociais aí usam muito bem isso a favor delas, né? Então elas te mostram aquilo que tu quer que seja verdade como verdade, né? Através de fake news de todas as formas possíveis. É, como diz acho que foi o Harari que disse, né, que a gente, as redes sociais, o algoritmo sabe mais da gente do que a gente mesmo. Exato, exato, ele fala isso, e é verdade. E, e é verdade. Me veio a cabeça para complementar, né, que
essa questão que para o algoritmo não interessa o que é verdade ou o que não é, se isso é grave ou é. O que interessa é que tu passe mais tempo usando a rede social ou a plataforma deles. Então, para eles, tanto faz. Se tu é tendencioso para um lado, é para aquele lado que eles vão te direcionar a notícia, é para outro, é para outro. Ou seja, eles querem que tu passe mais tempo. E as pessoas gostam mais de ver coisas que não venham contra as suas ideias, né? Então é isso aí. Interessante isso que você complementou, que isso é mais ou menos como aquilo, não importa se falam bem ou mal de alguém. O importante é que ela está na boca do povo, está com a imagem em alta, vamos dizer, né? Porque É, o algoritmo, como você disse, ele quer que você passe ali porque você está submetido a propagandas, né? Enfim. exato, claro, claro. Sim, sim. Você citou aí fake news. Fake news é uma coisa que é novo, Mauro? Isso ou sempre existiu na sua É, visão? é muito antigo. Né? Acho que é tão antigo quanto a história da humanidade, assim, por vários aspectos que a gente analisa, que eu analiso às vezes, assim, a gente para fazer uma comparação, sempre existiu, e sempre existiu muito forte, né? Eu acho que desde os primórdios aí da humanidade, quando alguns começaram a dominar outros, aí entra em várias outras questões, até na Idade Média ali, a gente sabe pela história que tinha muito fake news. E agora, tu olhar no século passado, ainda onde não tínhamos formas tão fáceis de pesquisar coisas como hoje, era outro tipo de fake news, digamos assim. Hoje a gente pode verificar tudo, mas é tanta informação que tu acaba não verificando, a maioria das pessoas, né? Elas preferem aceitar o que convém. Agora, antigamente era muito mais difícil, né? Pegar na Idade Média, ou há 100, 200 anos atrás, nem precisei ir tão longe, era muito mais difícil de verificar, então as pessoas simplesmente acreditavam em coisas. Eu mesmo me paro assim para ver, quando eu era jovem, e eu fiz engenharia, mas eu lia pouco, fora dessa área técnica, e as poucas coisas que eu li na minha adolescência, e me direcionaram por boa parte da vida. Hoje eu vejo que eram livros assim pseudo-científicos que falavam coisas sem nenhum fundamento. Hoje eu sei, né, que não tinha nenhum fundamento científico, não tinha nenhuma base e eram falsas, mas as pessoas, uma pessoa escrevendo, sendo eloquente, escrevendo bem naquela época, convencia todo mundo. Inclusive eu naquela época li muitas coisas sobre desde pirâmide, outras coisas assim, que hoje a gente sabe que foram tudo inventadas, ou não tinham nada de concreto, porque nunca foi feito um teste real, com método científico para verificar aquelas coisas, e eram totalmente suposições que a pessoa gostaria que fosse verdade. E a gente aceitava, eu aceitava, porque ainda não existia essa eu não tinha percebido que essa questão, o quanto que é importante o método científico para a humanidade na questão, a menos que tu não queira saber a verdade, queira saber só queira que seja verdade o que tu já acha. Agora, se tu quer realmente saber a verdade sobre as coisas, o método científico tem falhas, mas é o que nós temos de melhor, porque ele permite refutação, porque ele faz é baseado em evidências e não em achômetro, né? Então, sempre existiu fake news.